120 mil infectados pelo novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, o estado registrou mais de 1.100 casos da doença. Pernambuco registrou a primeira morte de criança com a síndrome ligada à Covid-19. A vítima morreu em junho e foi uma criança de 11 anos que mora no Recife. Cidades do Agreste recebem doações de EPI. Os equipamentos de proteção individual foram produzidos pelo projeto Casa Criatura. O projeto quer ampliar abatimento de saldo devedor do FIES para profissionais de saúde em atuação na pandemia. A proposta está sendo analisada na Câmara dos Deputados. Metade das cidades grandes do Brasil deixaram a quarentena e retomaram o movimento normal nos postos de trabalho. A pandemia, porém, retrocedeu em 43% delas. Sindicatos perdem associados com reforma trabalhista. Enquanto isso, o país aumentou o número de pessoas ocupadas em quase 4 milhões de 2017 para cá. Central se prepara para amistoso contra o Campinense. O jogo do próximo sábado já vai contar com o ponta Euler Rodrigues, contratado para reforçar o elenco. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Bom dia! Bom dia para você. Há 5 meses, atendendo exclusivamente pacientes com Covid-19, o Hospital Municipal Manuel Afonso registra atualmente o menor número de pacientes internados. 10 deles estão na enfermaria e 6 na UTI, o que representa 23% da capacidade total da unidade. Até o momento, o Hospital Municipal Manuel Afonso já recebeu 1.147 pessoas. Uma boa notícia, né, para Caruaru e região, que também ontem, Renata, não registrou mortes, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. A Prefeitura de Pedra inaugurou um novo centro de testagem para a Covid-19. O espaço vai ampliar o combate ao coronavírus com atendimentos diários. A unidade também vai atuar como ponto de referência da atenção primária à saúde, atendendo as pessoas com sintomas leves da doença e evitando que elas procurem os serviços de urgência ou hospital. O centro de testagem da Covid-19 vai funcionar de segunda a sexta-feira, nos 2 horários, manhã e tarde. Qualquer pessoa que sentir os principais sintomas do novo coronavírus pode ligar e agendar o teste pelo telefone. O DDD é 87 99133 5131. A Secretaria de Saúde informa que os sintomas da Covid podem variar de um resfriado a uma síndrome gripal, presença de um quadro respiratório agudo caracterizado por pelo menos 2 dos seguintes sintomas: sensação febril ou febre associada a dor de garganta, dor de cabeça, tosse ou coriza, até uma pneumonia severa. Pernambuco registrou a primeira morte de criança com a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, doença rara associada à Covid-19. A Secretaria Estadual de Saúde informou que 9 casos foram notificados no estado desde o início da pandemia em março. Dos casos notificados, ainda segundo o estado, 7 pacientes receberam alta. Há um doente internado em enfermaria, além da criança que morreu. Os 2 primeiros casos foram divulgados no dia 6 de agosto. O Ministério da Saúde informou que os dados mais recentes da síndrome são do dia 8 de agosto, quando havia 117 crianças e adolescentes entre 7 meses e 16 anos diagnosticados com a síndrome. 9 mortes foram registradas até a data, afirmou a pasta. Segundo a Secretaria de Saúde do Recife, a criança que morreu era uma menina de 11 anos, moradora da cidade e sem doença pré-existente. Ela deu entrada em um hospital público estadual no dia 23 de junho e faleceu no dia 24 de junho, sem internação em UTI. A menina, informou a secretaria, apresentou febre, conjuntivite, diarreia, dores abdominais, náusea, vômito, manchas vermelhas pelo corpo e taquicardia. Lembrando que a morte foi dia 24 de junho e só foi divulgada ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. 7h08, um grupo de arquitetos, artistas, designers do sítio histórico de Olinda está criando e distribuindo equipamentos de proteção produzidos por meio de tecnologia de fabricação digital. Financiada pela Fundação Mozilla, Casa Criatura vai doar 1.500 protetores faciais e 2 caixas aerosol para as cidades do Agreste. Os itens estão sendo destinados para os centros de saúde pública dos municípios do Agreste Pernambucano. Dos 1.500 protetores faciais, 300 unidades serão enviadas para Toritama, outras 300 irão para Santa Cruz do Capibaribe e os 900 protetores faciais restantes vão para Caruaru, vem aqui para Caruaru, que também vai receber 2 caixas de aerosol, equipamento usado para intubar e extubar pacientes na UTI e evitar contaminação. 7 e 8, a pandemia abriu a oportunidade para muitas pessoas inovarem nos negócios.
Muitos fabricos acabaram mudando as peças de produção e fizeram a economia girar. Como explica agora para a gente, Gabriela Mendes. A exigência do uso das máscaras movimentou as máquinas de costura não só no agreste do estado, por ser polo de confecção, mas também na Zona da Mata, em Paudalho, uma cooperativa de costureiras vem ganhando força durante a pandemia. Os cursos de capacitação em modelagem, corte e costura doméstica, industrial e confecção têxtil, oferecidos gratuitamente pela Cooperativa de Costura e Confecção da cidade de Paudalho, já formaram mais de 500 pessoas desde 2017. Este ano, as aulas foram suspensas por causa da pandemia, mas, por outro lado, a produção aumentou neste período. Só a Prefeitura de Paudalho encomendou à cooperativa mais de 120 mil máscaras de tecido, mobilizando assim 20 costureiras. A cooperativa foi criada em outubro de 2017, atendendo a um plano que já era alimentado por muito tempo na cidade. Em 2018, a cooperativa recebeu um incentivo de R$ 86 mil da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco. Com recurso, a equipe investiu na contratação de consultoria, compra de máquinas, equipamentos de informática, ar-condicionados, além de cadeiras, mesas, armários e também revestimentos em PVC do teto. Atualmente, a sede possui estrutura com mesa de modelagem, 10 máquinas industriais e uma máquina de bordado. Gabriela Mendes, Rádio Cidade. Todo mundo ouve. Obrigada, Gabriela, pelas informações. E pesquisadores apontaram que a maioria dos adultos com lúpus ou artrite não corre um risco maior por causa do coronavírus. O lúpus e a artrite fazem parte do que fazem com que o sistema imunológico ataque o próprio tecido, causando inflamações nas articulações, no fígado, na pele, entre outros. Os estudos liderados por pesquisadores de uma escola de medicina de Nova York e ainda de acordo com o estudo, os pacientes com artrite que tomaram medicação à base de esteroides corriam mais risco de precisar de atendimento hospitalar. No primeiro estudo, os pesquisadores monitoraram a saúde de 226 adultos, em sua maioria do sexo feminino, negra e hispânica, que estavam sendo tratados de lúpus de 14 de abril a 1º de junho. Desses 226, 24 das 83 pessoas diagnosticadas com coronavírus foram hospitalizadas e 4 delas morreram. No segundo estudo, os pesquisadores monitoraram 103 adultos, de maioria branca e do sexo feminino, que foram tratados de artrite inflamatória entre 3 de março e 4 de maio. Todos os pacientes testaram positivo para coronavírus ou provavelmente tinham sido contaminados pelo vírus. Desses, 26% foram hospitalizados e 4% morreram. Vamos atualizar para vocês os casos de coronavírus em Caruaru, Pernambuco e Brasil. A cidade de Caruaru teve 66 novos casos da Covid-19 registrados. Ao todo, são 6.620 casos aqui no município. O número de mortes subiu para 292, sendo apenas uma nova morte nas últimas 24 horas. Lembrando que anteontem não houve registro de mortes. E o de recuperados é de 6.187. A Secretaria de Saúde de Pernambuco registrou 1.120 novos casos da Covid. Com os novos registros, o estado passou a totalizar 121.078 casos confirmados. Também foram confirmadas 35 novas mortes, ocorridas desde o 1º de maio. Com isso, o estado totaliza 7.460 mortes pela Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 3.700.000 de casos, 117.665 mortes e mais de 2,9 milhões de pessoas que se recuperaram aí da doença. 7h12, o arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, zerou mais uma vez o total de casos ativos de Covid. Segundo o boletim divulgado pela administração, não há nenhum paciente infectado pelo novo coronavírus na ilha. O último paciente teve a cura clínica confirmada. Apesar de zerar os casos, existem 75 em investigação. Todos são de passageiros que desembarcaram no aeroporto Wilson Campos no sábado, dia 22. As amostras foram enviadas ao Recife para análise laboratorial. A última vez que Noronha havia zerado os casos foi em 17 de junho, quando 64 dos 64 casos confirmados não estavam mais ativos. De acordo com as estatísticas oficiais, Fernando de Noronha contabiliza ao todo 93 registros da Covid, sendo 42 identificados pelo estudo epidemiológico em curso. A ilha encerrou a fase de coletas na segunda etapa do estudo. Os participantes fizeram novos exames
e os materiais estão sendo analisados em laboratório. 7h03. O projeto de lei 3643/2020 amplia abatimento de saldo devedor do FIES para profissionais de saúde em atuação contra a pandemia de Covid-19. A proposta das deputadas do PSDB, Rose Modesto e Edna Henrique, tramita na Câmara dos Deputados. O texto permite dobrar o abatimento mensal do saldo devedor, consolidado aí dos profissionais de saúde que trabalharam durante o estado de calamidade pública, previsto no Decreto Legislativo 6/2020, tenham sido financiados pelo FIES. Esse saldo devedor se refere a tudo que o profissional ainda deve pagar. A medida também beneficia professores da rede pública de educação básica com jornada semanal de pelo menos 20 horas e formados em licenciatura. A proposta também amplia o abatimento de 50% para 90% de cada parcela devida por médicos e outros profissionais de saúde atuantes na pandemia e financiados aí pelo FIES. O impacto orçamentário da proposta, segundo a estimativa das deputadas, é de 652 milhões de reais. 7h14. Diretor do Instituto Gamaleya de Moscou, responsável pelo desenvolvimento da vacina russa contra a Covid, disse que ela foi aplicada em 100 pessoas, voluntários entre os próprios pesquisadores, que já desenvolveram imunidade por até 5 meses. Ele participou de reunião por teleconferência da Comissão Externa da Câmara dos Deputados que acompanha as ações de combate ao novo coronavírus. Alexander informou que a tecnologia é similar àquela já usada anteriormente em vacinas contra o ebola e a síndrome respiratória do Oriente Médio e acrescentou que serão necessárias 2 doses da vacina chamada Sputnik V para cada pessoa, para ampliar o tempo de imunização para até 2 anos, como no caso do ebola. Cada dose contém um tipo de adenovírus humano. As empresas de aplicativo podem ser obrigadas a fornecer EPI para entregador. Laís Florencio detalha sobre esse projeto de lei. A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei que obriga as empresas de aplicativos a fornecer equipamentos de proteção individual, EPIs, para os entregadores, como prevenção e proteção à Covid-19. Entre os equipamentos estão luva, álcool em gel, máscara e medidor de temperatura. A proposta do deputado Deusinho Filho classifica o trabalhador de aplicativo como quem tiver trabalho por, no mínimo, 40 horas por mês nos últimos 3 meses ou por 9 meses nos últimos 12 meses. Para Deusinho Filho, os entregadores de aplicativo estão na dianteira de 2 catástrofes decorrentes da pandemia, a economia e a de saúde, por se exporem ao contato social, o que potencializa a possibilidade de contágio. Laís Florencio, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Laís, pelas informações. E metade das cidades grandes do Brasil deixaram a quarentena e retomaram o movimento normal nos postos de trabalho. A pandemia do novo coronavírus, porém, só retrocedeu em 43% delas. Em 171 dos 324 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes, o movimento de pessoas nos locais de trabalho na última semana era maior ou igual ou até 10% menor do que se registrava antes da pandemia. Os números são fornecidos pelo Google com base em dados anônimos de localização dos usuários. Segundo o monitor que mede o ritmo de crescimento da epidemia com base em dados dos últimos 30 dias, 57% dessas cidades com aumento no movimento de pessoas registraram alta acelerada de novos casos ou tiveram um número estável de novos diagnósticos, mas em patamar elevado. Vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre Caruaru, região, também nosso estado e o Brasil, aqui no seu Jornal da Cidade. Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Nova Construção. Faça suas compras sem sair de casa pelo site casanova.com.br. Sua casa nova também no digital. Comprar materiais para sua reforma ou construção pode ser mais fácil, prático e rápido do que imagina. Você pode acessar o site da Casa Nova e adquirir tudo o que precisa com ofertas e condições exclusivas, além da variedade que você conhece e a qualidade que confia. Acesse o site, escolha seus produtos e os receba em domicílio. Casa Nova Construção, sua casa nova também no digital. casanova.com.br. Todos nos sentimos inseguros neste momento. Com quem trabalha nas eleições não seria diferente.
A Justiça Eleitoral tem a maior consideração por você, mesário voluntário. Vai oferecer toda a segurança para que você exerça essa função importantíssima para a nossa democracia. Seja um mesário voluntário. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, entre no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado e veja como fazer sua inscrição. Você receberá tudo o que a lei prevê: alimentação, folgas, treinamento online, equipamento de proteção e materiais para esterilização. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Sismuc Regional, Trabalho e Luta. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Telefone 81 3723 6542. Olá, gente, eu sou o professor Marcelo Bezerra e estou no programa Manhã Cidade com a coluna Biocidade. Aqui a gente vai discutir temas relevantes sobre a saúde, sobre a ecologia, sobre o meio ambiente e a qualidade de vida. Eu te espero, é todo sábado no Manhã Cidade. Na Rádio Cidade, 7h20. Já estamos de volta com o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Nova Construção. Faça suas compras sem sair de casa pelo site casanova.com.br. Sua casa nova também no digital. Muito bem, estamos de volta aqui no seu JC, né, o Jornal da Cidade. Um levantamento feito pela empresa de carteiras digitais PayPal, né, Brasil, e pela consultoria de pesquisas Big Data Corp mostra que o mercado de comércio online cresceu 40% entre 2019 e 2020, chegando a 1,3 milhão de lojas virtuais. Entre 2018 e o ano passado, o aumento havia sido de 37%. A maior parte das páginas que fazem vendas na internet são, segundo a pesquisa, pequenos negócios com até 10 mil visitas por mês. As grandes empresas com mais de 500 mil de visitas mensais respondem por 8% total de lojas virtuais. Mais da metade não tem empregados, com apenas os sócios trabalhando na manutenção do empreendimento, e 48% faturam até R$250 mil por ano. O preço médio dos produtos é de até R$100 em 76% das lojas virtuais. Em 10% delas, a faixa média de preços é acima de R$1.000. 7h22. A intenção de consumo das famílias apresentou a 5ª retração consecutiva em agosto, permanecendo com a pontuação estável no comparativo mensal, com 66,2 pontos em uma escala de 0 a 200 pontos. Este é o pior índice para o mês de agosto desde o início da série histórica, em janeiro de 2010, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A queda em relação a julho, no entanto, é a menos intensa registrada nos últimos 5 meses. Em comparação com o mesmo mês de 2019, o recuo foi de 27,6%. O indicador está abaixo do nível de satisfação desde abril de 2015. De acordo com o presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, José Roberto Tadros, os resultados de agosto mostram que os brasileiros permanecem conscientes da importância da renda e cautelosos com o consumo. 7h22. E o Tribunal de Justiça de Pernambuco, por meio do Núcleo de Conciliação, firmou parceria de cooperação com o PROCON Recife para agilizar a solução de conflitos entre consumidores e fornecedores. Os detalhes com Tiago Silva, direto da Rádio Clube de Pernambuco. O Tribunal de Justiça de Pernambuco firmou parceria de cooperação com o PROCON Recife para agilizar a solução de conflitos entre consumidores e fornecedores. Além da maior agilidade na resolução dos conflitos, o convênio também irá diminuir a quantidade de demanda do Poder Judiciário Estadual. Devido à pandemia do novo coronavírus, as queixas e denúncias estão sendo recebidas através do e-mail procon@recife.pe.gov.br
Após o consumidor enviar a solicitação, um atendente irá processar a queixa e dar início às tratativas de conciliação junto à empresa reclamada. Quando as atividades presenciais retornarem, os serviços serão oferecidos na sede do Procon Recife, na rua Carlos Porto Carreiro, número 156, no bairro do Derby, e também nos postos avançados no Centro Comunitário da Paz, Compaz, Ariano Suassuna, na Avenida General San Martín, número 1208, Cordeiro, e no Compaz Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha. Dos estúdios da Rádio Clube de Pernambuco, Thiago Silva para a Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Tiago, pelas informações. 7h24, a confiança dos brasileiros em relação ao emprego nos próximos meses começa a reagir depois de uma forte queda durante a pandemia. Em agosto, teve alta de 4,6%, segundo o indicador da Confederação Nacional do Comércio, atingido 70,6 pontos, em escala que vai até 200. Em abril, quando o impacto da crise começou a ser apontado pelo índice, o patamar era de 106,3%. Isso mesmo, 7h25. O Brasil perdeu 3 milhões de sindicalizados desde a reforma trabalhista ocorrida em 2017. Mostram dados da PNAD contínua do ano passado, divulgado pelo IBGE. Eram 13 milhões e meio de brasileiros ocupados e sindicalizados em 2016, o último ano antes da reforma entrar em vigor. A partir do ano seguinte, o país começou a ter queda brusca no contingente de trabalhadores ligados a sindicatos. No ano passado, chegou a 10 milhões e meio, uma queda de aproximadamente 3 milhões. Além da redução, o país também aumentou o número de pessoas ocupadas em quase 4 milhões no período. Eram 90 milhões em 2016, passando a 94 milhões no ano passado. E o percentual de trabalhadores sindicalizados caiu de 14,9% para 11,2%. E hoje os trabalhadores dos Correios em Pernambuco vão realizar um ato público com concentração a partir de 9 horas em frente ao edifício sede dos Correios, que fica na Avenida Guararapes, no centro do Recife, e farão uma caminhada até o bairro do Derby. A categoria está em greve por tempo indeterminado desde o dia 17 de agosto. E a gente continua falando sobre trabalho, porque o contingente de pessoas ocupadas como empregador por conta própria, que estavam em empreendimentos registrados no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ, aumentou entre 2012 e 2016. Chegou a 2016 com 29%, mas caiu em 2017 para 28%, voltando a crescer até atingir o maior valor em 2019. Apesar do predomínio masculino entre empregadores e trabalhadores nessas categorias, o percentual de pessoas com registro no CNPJ, representando mais associação à formalidade, as mulheres, com 30,4%, tiveram um percentual maior do que o dos homens, que ficaram com 28,7%. O maior valor da diferença em favor das mulheres foi em 2013. Naquele ano, as mulheres tiveram 27,6% e os homens 24,8%. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínuo, a PNAD Contínua, características adicionais do mercado de trabalho 2019, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 7h27, a primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, pode ter tido dados pessoais vazados por hackers. Ana Rebeca Passos explica o que pode ter acontecido. O coletivo Anonymous Brasil divulgou no perfil no Twitter informações pessoais atribuídas à primeira-dama Michele Bolsonaro. O grupo de Anonymous apresenta nome completo, data de nascimento, CPF, e-mail, cartões de crédito e telefones de Michele. No Twitter, eles apresentam a hashtag Exposed, usada na rede para relatos de mulheres que são vítimas de abusos sexuais ou outras situações de violência. Na exposição, que pode se configurar como um crime, eles falam que Michele se apresenta como ativista de causas sociais inclusivas, mas que teria forte atuação em lavagem de dinheiro. Os hackers afirmam que ela recebeu, abre aspas, uma série de cheques, até agora apuradas investigações de pelo menos R$89 mil de um miliciano e sua esposa, fecha aspas. Ana Rebeca Passos, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. 7h28, a Bienal Internacional do Livro de Pernambuco lança hoje a plataforma digital. O site E-Bienal é um espaço virtual disponível para vendas, divulgação e debates literários. A ideia é que o projeto seja uma ação complementar ao evento físico, que já ocorre há 12 edições a cada 2 anos.
O lançamento, que ocorre a partir das 9 horas da manhã, conta com diversos painéis sobre temas relacionados à literatura e educação. A participação é gratuita e as inscrições devem ser feitas na plataforma. Por meio da plataforma Bienal, o público vai poder comprar produtos antes e durante os eventos. Os autores e produtores poderão comercializar livros físicos e e-books diretamente no site, oferecer cursos virtuais e realizar lançamentos por meio de lives. Os rumos do processo eleitoral no atual cenário foram discutidos durante o segundo encontro virtual do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais. Vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, o desembargador Carlos Moraes participou do evento, substituindo o desembargador-presidente Frederico Neves. Os trabalhos foram conduzidos pelo desembargador Jataí Júnior, presidente do Colégio do TRE da Bahia, e pelo desembargador Roberto Gonçalves de Moura, presidente do TRE do Pará. Durante a solenidade de abertura, o desembargador Jataí Júnior, presidente do COPTREL e do TRE da Bahia, enfatizou que do último encontro até agora, muito já foi feito pela Justiça Eleitoral a fim de garantir a realização das eleições municipais deste ano com segurança para a saúde não só dos magistrados e servidores, mas de todos os eleitores brasileiros. Presente ao evento, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e presidente de honra do COPTEL, ministro Luiz Roberto Barroso, fez um balanço da estrutura logística que a Justiça Eleitoral está preparando para proteger a saúde de eleitores mesários nos 2 turnos das eleições de 2020. No segundo encontro virtual, os desembargadores elaboraram a Carta de Belém com temas de interesse da Justiça Eleitoral para conhecimento público. O documento encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral traz 6 proposições a partir das deliberações trazidas pelos diretores gerais. Muito bem, 7 horas e 30 minutos. Um dos itens da carta é assegurar a retomada gradual das atividades presenciais, sem qualquer prejuízo ao cumprimento aí do calendário eleitoral, seguindo rigorosamente as orientações sanitárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, até que existam as condições de segurança necessárias ao trabalho presencial. Além disso, aliar um trabalho conjunto e uniforme entre todos os regionais na preparação e conscientização do eleitorado para a necessidade do cumprimento rigoroso das medidas sanitárias para o dia da votação, com a colaboração aí da imprensa para ampla divulgação midiática. E o Tribunal Superior Eleitoral tem maioria para criar cota para a distribuição do fundo eleitoral. Robson Nielsen explica como deve funcionar esta divisão. Nessa terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decidiu obrigar os partidos a destinarem recursos do fundo eleitoral de maneira proporcional à quantidade de candidatos negros e brancos. A decisão, no entanto, não vale para as eleições municipais deste ano. A inovação nas regras eleitorais, entendeu a maioria dos ministros, ficará para o pleito de 2022. A Corte resolveu também aplicar regra similar à propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio. Após o voto do presidente da Corte, Roberto Barroso, defensor da tese, votaram pela aprovação os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Og Fernandes, Luiz Felipe Salomão e Sérgio Banhos. Tarcísio Vieira de Carvalho foi o único a discordar da tese, por entender que a matéria compete ao Congresso Nacional, onde o projeto com esta finalidade já tramita. Robson Nielsen, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigado aí, Robson. A divulgação dos relatórios de receitas e despesas do Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa Social de Pernambuco na internet deve ocorrer de forma semestral e anual, e não mais a cada 4 anos, como acontece atualmente. É o que prevê o projeto de lei de autoria do Governo do Estado, aprovado aí pela Comissão de Segurança Pública e Defesa Social da Assembleia. Vinculado à Secretaria Estadual de Defesa Social, o Fundo apoia projetos, atividades e ações nas áreas de segurança pública e de prevenção à violência, sob a responsabilidade das polícias militar, civil e científica e do Corpo de Bombeiros. O projeto ainda estabelece que, após a publicação online, o relatório deve ser encaminhado à Assembleia e ao Tribunal de Contas do Estado até o dia 30 do mês seguinte. A matéria, que tramita em regime de urgência, foi acatada por unanimidade no Colegiado de Segurança Pública. Ao ler o relatório, a deputada delegada Gleide Ângelo, que é do PSB, sublinhou que as mudanças propostas pelo Executivo buscam harmonizar a legislação estadual, a lei federal que criou o Sistema Único de Segurança Pública e também de Defesa Social. 7h33, a Secretaria do Tesouro Nacional informou que 9 estados da Federação superaram em 2019
o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal de 60% da receita corrente líquida em gastos com pessoal, incluindo ativos aposentados. Os dados constam no Boletim de Finanças dos entes subnacionais. No ano anterior, em 2018, havia 12 estados descumprindo a regra. Os estados que ficaram acima do limite no ano passado foram Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Tocantins, Rio de Janeiro, Acre, Mato Grosso do Sul e Paraíba. O Tesouro Nacional observou que essa é uma apuração sua, enquanto que no entendimento dos tribunais de contas dos estados, apenas 4 descumpriram. Vamos aguardar, né, Mário Flávio? Isso pega muita gente, muitos gestores, né, Mário? Essa questão da lei de responsabilidade. Tem que se ligar aí, viu? Olha, o acervo total de processos que tramitam no Poder Judiciário voltou a cair em 2019, quando foram registrados aí 77 milhões de processos em estoque ao final do ano. Número 1,5 milhão menor do que o registrado em dezembro de 2018. O estoque processual havia caído também em 2018, quando em dezembro foram registrados aí 78 milhões de processos em tramitação, cerca de 1 milhão a menos do que no ano anterior. Os dados constam no relatório anual Justiça em Números, lançado pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça, Dias Toffoli, que destacou o documento como principal veículo de transparência do Poder Judiciário. Em 2019, houve um recorde no número de processos arquivados após resolução definitiva. Foram 35 milhões de casos enviados para arquivamento. O número é superior ao de novos casos abertos no ano passado, que foi de 30 milhões. A redução do acervo é acompanhada pelo avanço da digitalização no judiciário. Em 2019, foram protocolados 23 milhões de processos eletrônicos, o equivalente a cerca de 90% de todos os novos casos. Os dados incluem informações de todos os ramos das justiças estadual e federal, com a exceção do Supremo Tribunal Federal, que produz o seu próprio relatório separadamente. A Polícia Civil deflagrou a Operação Libertas em Águas Belas e São João, aqui no Agreste. A ação teve como objetivo cumprir 5 mandados de busca domiciliar relacionados à violência doméstica. Durante a operação foram coletados elementos que vão subsidiar a conclusão dos procedimentos policiais. Na operação foram empregados 23 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, e 16 policiais militares, entre oficiais e também praças. E mais uma operação da Polícia Civil prendeu suspeitos de homicídios e tráfico em Pernambuco. Os detalhes com Jorge Brandão. A Operação Canoas, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, está mirando uma organização criminosa suspeita de homicídios, tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo. Ainda segundo a polícia, são cumpridos 8 mandados de prisão, 9 de busca e apreensão domiciliar e 2 de busca e apreensão de adolescente em conflito com a lei. Os mandados foram expedidos pela Vara Criminal e pela Vara da Infância e Juventude de Igaraçu. As investigações da operação começaram em junho de 2020 e a polícia ainda não informou se algum dos alvos da operação já estava preso. Jorge Brandão, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Jorge, pelas informações. E uma menina de 4 anos morreu após receber uma descarga elétrica em Gravatar. O acidente aconteceu ontem à tarde. Segundo informações da mãe da criança, a vítima tentou ligar uma extensão na tomada quando recebeu o choque elétrico. A garota ainda foi socorrida para o Hospital Dr. Paulo da Veiga Pessoa, mas não resistiu. O corpo foi encaminhado para o IML de Caruaru. Que pena, viu? 4 aninhos. Verdade. Vamos fazer o intervalo. Daqui a pouco a gente traz mais notícias aqui no seu Jornal da Cidade. Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Nova Construção. Faça suas compras sem sair de casa pelo site casanova.com.br. Sua casa nova também no digital. Mês dos Pais, Brisa Móvel. Neste mês de agosto, o chip pré-pago da BrisaNet oferece uma promoção para você. Contrate a oferta Brisa Mais 2,5 GB por R$ 29,99 ao mês e ganhe dados em dobro durante 12 meses mediante a renovação mensal. Ainda não usa o chip Brisa Móvel? Então, adquira já o seu. Procure a loja BrisaNet mais próxima de você ou acesse brisanet.com.br. Brisa Móvel é BrisaNet, levando o mundo até você.
A Mude Comunicação transforma o seu jeito de se comunicar. Invista em sua empresa, invista em comunicação, gerenciamento de redes sociais e desenvolvimento de identidade visual. Nosso contato 981747503. Mude Comunicação. Desodorante aerosol Rexona 90 gramas, só R$ 8,98 a unidade. Filé peito de frango Avivar congelado bandeja com 1 quilo, R$ 10,90. Linguiça frimeza suína congelado quilo, R$ 15,90. Cup Noodles diversos sabores, só R$ 2,99 a unidade. E Skol puro malte é latão com preço de latinha, só R$ 2,59. Unicompra Bem. Aqui tem preço baixo. Beba com moderação. Rádio Cidade 7h39. Já estamos de volta com o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Nova Construção. Faça suas compras sem sair de casa pelo site casanova.com.br. Sua casa nova também no digital. 7h40, estamos de volta aqui no seu Jornal da Cidade. E um projeto de lei que tramita na Assembleia proíbe que tutores façam tatuagens em animais. A proposta apresentada pelo deputado Romero Albuquerque, do PP, altera o Código Estadual de Proteção dos Animais a fim de proibir a intervenção com finalidades estéticas nos bichos. O projeto quer enquadrar a prática como crime de maus-tratos com pena mínima de R$1.000. R$1.000, né? Estabelecida pela lei, podendo chegar até 10 mil. De acordo com a proposta, os tatuadores também poderão ser punidos. A proposta acrescenta normas para a proteção dos animais em Pernambuco, vedando práticas como ofensas e agressões físicas e psicológicas a animais e que sujeite-os a qualquer tipo de experiência que cause sofrimento físico, emocional ou dano, bem como a condição inaceitável de existência, o que também é proibido pela lei de crimes ambientais. Tatuagem... Tem gente que faz tatuagem animal, é? Eu vou dizer... Olha, sinceramente, viu? 7h41, a Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, a ASIC, está com oportunidades de emprego e estágio. Alex Murphy está lá na ASIC e traz os detalhes de como participar da seleção. Bom dia, Alex. Muito bom dia, Mário, bom dia, Renata, bom dia a todos que estão acompanhando o Jornal da Cidade. Pois bem, olha aí uma grande oportunidade, né? Vaga de emprego, vaga de estágio, né? Por exemplo, a vaga de emprego. O candidato ele precisa ter curso superior em administração e também aí experiência de 6 meses, né? E conhecimento no pacote Office. Mas quem vai passar mais detalhes para a gente agora sobre essas oportunidades aqui da ASIC é Carolina Campos, ela que é a diretora executiva da ASIC aqui em Caruaru. Muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio Cidade. Conte para a gente sobre essas vagas de emprego e também de estágio. Bom dia. Bom dia, Mário Flávio. Bom dia, Renata. Bom dia, ouvintes da Rádio Liberdade, da Rádio Coletivo Cidade. Então, na verdade, nós estamos aí trabalhando em cima dessas vagas com as retomadas das atividades agora em agosto. A gente tem sentido que as empresas que são associadas à SIC têm demandado tanto vagas de emprego como vaga de estágio. No momento, vaga de emprego, através do nosso programa Emprega a SIC, que faz todo o processo seletivo para a empresa, nós estamos com 2. Uma de agente de serviços e outras de agente de integração. Como você falou, ambas é necessário que tenha experiência de até 6 meses, formação em administração em pacote Office. E também, através do nosso programa de integração, que é o CIEC, nós estamos disponibilizando vagas de estágio em design, ciências contábeis e arquitetura e urbanismo. Então, os estudantes que estão interessados em ingressar no mercado de trabalho, é só mandar o seu currículo aqui para o ciec@asiccaruaru.com e aí você já vai poder concorrer a essas vagas. As bolsas, no caso de estágio, estão variando de R$500 a R$550, mas vale transporte no valor de R$50. No caso, você falou da vaga de estágio, né, o valor da remuneração. Em relação aos empregos, qual o valor médio do salário? Em relação aos empregos, o valor vai de R$1.087 até a R$2.000, as 2 vagas ofertadas, mais comissionamento. No caso, as pessoas que queiram, né, se inscrever, como é que eles podem fazer? Quem quiser se inscrever para a oportunidade de emprego,
vai mandar para currículos@acicaruaru.com ou entrar em contato através do telefone 3721-2725. E no caso do estágio? Pode também entrar em contato pelo telefone 3721-2725 ou mandar e-mail para ciec@acicaruaru.com. Carolina, há um prazo estipulado para essas inscrições? Há um limite também? Isso, na verdade, a gente dá um prazo de 1 semana para a gente conseguir colocar tanto esses estagiários como esses colaboradores dentro da empresa. Então, quem estiver nos ouvindo agora, corra, já mande seu currículo, já entre em contato com a gente para não ficar de fora dessa oportunidade. Ok, muito obrigado então por suas informações. Conversamos aqui com a Carolina Campos, ela que é diretora executiva da ASIC. Eu vou só reforçar aqui, né, porque realmente é uma ótima oportunidade para as pessoas que querem ingressar no mercado de trabalho. Eu vou só repassar aqui, por exemplo, para a vaga de emprego, né, os interessados, eles devem enviar currículos para o e-mail currículo@aciccaruaru.com. E mais informações através do telefone 081 991 36 1516. Já para as vagas de estágio, né, os interessados devem enviar os currículos para o e-mail CIEC, que é CIEQ, @aciccaruaru.com. Ou tirar qualquer dúvida através do telefone 3721-2725. Como a Carolina falou, é bom se apressar, né, porque as vagas ela tem um limite, aí as pessoas realmente precisam se inscreverem aí o mais rápido possível. Uma ótima oportunidade. Renata, Mário. Obrigada, Alex, pelas informações. Valeu, Alex. Vamos seguindo aqui, 7h45. Estão abertas as inscrições do cursinho preparatório para o Sistema Seriado de Avaliação, o SSA, da Universidade de Pernambuco, a UPE. Esse cursinho está sendo oferecido pelo SESC Arco Verde. Serão 4 meses de aulas, começando no dia 8 de setembro e seguindo até a segunda semana de janeiro de 2021. Para se inscrever, o estudante deve acessar o site do SESC no endereço sescpe.org.br e preencher o formulário disponível lá, indicando a turma desejada. Taxa de R$ 60 por mês. Os trabalhadores do comércio e os dependentes que possuem o cartão do SESC têm desconto e pagam R$ 30 mensais. As turmas são divididas de acordo com o nível do seriado, SSA1, SSA2 e SA3. Cada uma poderá ser formada por até 90 alunos. As aulas serão transmitidas de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, das 7 horas da manhã às 9 da noite, pelo Google Meet. Os alunos vão ter acesso às 2 disciplinas específicas do SSA por noite e ao material digital para acompanhar as lições. A equipe de professores é a mesma do cursinho pré-ENEM do SESC, que é responsável pelo índice de 75% de aprovações do ENEM e em vestibulares de instituições de ensino superior de Pernambuco e outros estados. Por ser online, o cursinho preparatório pode ser frequentado aí por estudantes de qualquer cidade de Pernambuco. 7h46, a Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes de Garanhuns, a AMSTT, abriu uma chamada pública para a seleção de pessoas físicas para execução do serviço de transporte complementar de passageiros em Garanhuns. Vamos conferir os detalhes com o repórter João Neto. De acordo com a Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes de Garanhuns, serão disponibilizadas 50 vagas para a execução do serviço público. O edital da chamada está disponível no site da AMSTT, no link www.amstt.pe.gov.br. De acordo com o edital, a chamada pública é aberta para pessoas físicas com idade igual ou superior a 21 anos, que possuem habilitação na categoria D ou superior. Os interessados deverão apresentar a documentação de habilitação e proposta técnica em 2 envelopes opacos, separados e devidamente lacrados. A entrega do primeiro envelope deverá ser feita no dia 9 de setembro, das 8 horas até as 2 da tarde, no auditório do Centro de Formação da Educação do município de Garanhuns, na sede da AMSTT, no bairro Novo Heliópolis. A sessão pública para a entrega do envelope 2 ocorrerá no dia 25 de setembro, das 8 às 2 da tarde, no mesmo endereço. A Comissão Especial de Avaliação publicará em até 10 dias úteis, a contar do recebimento do segundo envelope, a lista preliminar da classificação dos candidatos em mural da AMSTT e no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco. João Neto, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Valeu,
Valeu, João. Obrigado pelas informações. E os estudantes que se inscreveram como isentos do restaurante universitário, ingressantes pela lei de cotas e os de ampla concorrência e tiveram o seu pedido deferido para o edital de cadastro e seleção de estudantes para a inclusão digital do semestre suplementar 2020.3 da Universidade Federal de Pernambuco, tem até hoje para enviar autodeclaração de renda e os documentos comprobatórios para complementar as informações prestadas no ato da inscrição. Para enviar a autodeclaração de renda e os documentos comprobatórios, é necessário preencher os dados e anexar o arquivo em formulário online. Os documentos devem ter tamanho máximo de 1 mega. Caso o estudante não tenha tempo hábil para reunir toda a documentação até a data final de envio, pode enviar apenas a autodeclaração e, posteriormente, editar a resposta com a inclusão de outras documentações. O formulário vai ficar disponível para alteração e acréscimo de documentos até o dia 4 de setembro. A Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis reforçou que é dever do estudante prestar essas informações. Segundo nota, a Pró-Reitoria pode a qualquer tempo requerer entrevista solicitando a apresentação de outros documentos ou agendar visita à casa do estudante. 7h49, as provas do concurso público da Prefeitura de Passira vão ser aplicadas nos dias 11 e 12 de outubro desse ano. A seleção estava suspensa desde o mês de março por conta da pandemia do novo coronavírus. Todos os candidatos devem seguir as normas sanitárias contra a Covid-19. As vagas são para vários níveis de escolaridade e funções como auxiliar de cozinha, assistente social, auxiliar de biblioteca, agente de combate às endemias, bioquímico, coveiro, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista, gari, professor, entre outros. E uma nova edição da Mostra Sertão Musical será realizada amanhã pelo Sesc Triunfo em formato virtual devido à pandemia. A mostra vai trazer o rock com a banda Luizito e os Lobos Ruivos. O evento tem o objetivo de apresentar e difundir as composições produzidas no sertão pernambucano, sobretudo na região do Pajeú, além de promover um espaço de reflexão e trocas de saberes e práticas dentro do contexto musical. Com classificação livre, o projeto conta com apresentações musicais e diálogos com os compositores locais. A mostra será transmitida a partir das 7 horas da noite no canal do YouTube do grupo. Gostei do nome dessa banda, viu? Os Luizitos, banda Luizito e os Lobos Ruivos. Gostei. 7h50, Gabriela Mendes está de volta ao Jornal da Cidade, dessa vez para falar sobre a Romaria de Frei Damião, que este ano acontece de uma forma diferente, claro, por causa de quem? Da pandemia. A programação começa a partir da próxima quinta-feira, dia 3 de setembro, e os fiéis vão poder participar da Romaria de forma virtual através das redes sociais da Paróquia de São Joaquim, da página da Romaria e também da Diocese de Caruaru. O coordenador da Pastoral de Comunicação da Paróquia de São Joaquim, o Antônio Oliveira, explica como serão os 4 dias do evento. Na programação, dia 3 de setembro, a abertura com a bênção da imagem de Nossa Senhora das Dores, Santa Missa, adoração, lá no Cruzeiro de Frei Damião. Na sexta-feira, o bote fé motorizado, saindo de Camusim de São Félix até aqui, São Joaquim do Monte, onde teremos a missa na Igreja Matriz. No sábado, diversas missas, ofício, terço. E no domingo, o dia D, o dia da Romaria, o dia da festa, que a gente chama, teremos diversas missas, mas o ponto alto é a procissão motorizada com a imagem de Nossa Senhora das Dores e também a Santa Missa de encerramento dessa Romaria virtual. O coordenador da PASCOM, Antônio Oliveira, também reforça que os fiéis fiquem em casa e se cuidem neste momento de pandemia. Romeu, fique em casa. Não precisa vir para São Joaquim do Monte esse ano. Se cuide. Cuidar de você é um ato de amor. E ficando em casa, você não cuida só de você. Você cuida também de todos nós. Temos fé que em 2021 estaremos juntos aqui na Terra da Romaria. Mas vamos ficar em casa. A Romaria virtual. Inclusive, durante os 4 dias da Romaria, iremos fechar o santuário para evitar aglomerações. São medidas necessárias para cuidar de você e para que a gente logo possa atravessar essa pandemia. Gabriela Mendes, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Valeu, Gabi. A menos de um mês para o reinício da Copa Libertadores da América, a Confederação Sul-Americana de Futebol, Conmebol, divulgou os horários e estádios dos jogos válidos pela terceira fase dos grupos. As partidas vão ocorrer entre 15 e 17 de setembro. 7 clubes brasileiros lutam para avançar às oitavas de final.
O Atlético Paranaense fará o jogo de reabertura fora de casa, na altitude Cochabamba, na Bolívia, contra a equipe do Jorge Wilstermann, no estádio Félix Capriles. O Santos entra em campo na mesma data. O Peixe recebe o Olímpia do Paraguai na Vila Belmiro, às 9h30 da noite. Como é o nome do... Jorge Wilstermann. Mas é isso mesmo, é o nome de uma figura importante lá da Bolívia, que virou nome de time de futebol. Não estou dizendo que é importante, não. Estou tirando onda da pronúncia mesmo. No dia 16 de setembro vão ser mais 3 confrontos de equipes nacionais. Se tiver um nome desse difícil para mim, vou pegar quem fez a nota. A partir das 7h15 da noite, o Internacional encara o América de Cali, da Colômbia, no Beira-Rio. Na sequência, às 9h30 da noite, o Grêmio encara fora de casa o Universidade Católica do Chile, no San Carlos de Apoquindo. Enquanto o Palmeiras duela contra o Bolívar, no Hernando Siles. É isso, Mário Flávio? São Paulo e Flamengo serão os últimos a retornarem à competição continental no dia 17 de setembro. No Morumbi, o tricolor paulista joga contra o River Plate da Argentina às 7 horas da noite. E, por fim, o Flamengo enfrenta o Independiente de Valle do Equador a partir das 9 horas da noite no Olímpico de Atahualpa. Desses aí, eu aposto que o São Paulo cai fora. Só conheço o River Plate da Argentina, não conheço nenhum. Justamente, porque vai pegar justamente o mais difícil, e o São Paulo todo mundo sabe, né? É um time que se arrasta aí para ganhar um jogo. E agora, falando dos times pernambucanos, Vanduí Braga traz hoje detalhes sobre Afogados, que demitiu meio mundo ontem, e o Central. Bom dia, Vanduí. Bom dia, Mário, bom dia, Renata, e um bom dia a todos que acompanham o Jornal da Cidade. Agora vamos com as novidades do Central. O alvinegro, que se prepara para um amistoso no sábado contra a equipe do Campinense, teve a chegada de um novo atleta para compor seu elenco. O atleta que chegou e se apresentou ontem se chama Euler da Silva Rodrigues, ou simplesmente Euler. Tem 25 anos, é atacante e joga pela ponta direita, formado na base do Fluminense. O atacante teve em sua carreira passagens por Londrina do Paraná, Volta Redonda do Rio de Janeiro, Batatais de São Paulo e o RT de Minas Gerais. E também por clubes da Finlândia e Eslováquia na Europa. E fica no Central até o fim desta temporada. Ontem o Central também realizou os exames da Covid em seu elenco e aguarda os resultados visando os 2 amistosos com a equipe do Campinense. Agora vamos viajar para o Sertão e saber quais são as novidades da Coruja. O Afogados, que foi eliminado da Copa do Brasil, jogando contra a Ponte Preta na terça-feira, demitiu seu agora ex-técnico Pedro Manta e sua comissão técnica, há poucos dias da estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. Além de Manta, o goleiro Wallef pediu sua rescisão de contrato e não faz mais parte do elenco da Coruja. Os 2 participaram do Futebol na Cidade via telefone e esclareceram que não fica nenhuma pendência financeira com relação à equipe do Afogados. Apesar de não concordarem com algumas decisões da diretoria, os 2 agradeceram o seu tempo no time. Mas ficamos com essa dúvida: será que tudo corre normal no Sertão? Por que o técnico foi demitido e o principal jogador e capitão do time pediu sua rescisão? Acompanhe todas as novidades do mundo dos esportes a partir das 5 da tarde no Futebol na Cidade. Vanduí Braga, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Valeu, Vanduí. E ontem à noite, mais 2 jogadores confirmaram que não estão mais no Afogados, né? O lateral esquerdo, Thalisson, né, confirmou o desligamento do clube, e também o zagueiro Otávio. Então, é um desmanche aí do time do Afogados, que fez um bom campeonato pernambucano, também eliminou o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, e aí segue uma demissão em massa. Olha, para quem estava acordado, né, hoje de madrugada, como o nosso querido Cícero, né, conseguiu conferir mais 2 abalos sísmicos aqui em Caruaru. A informação foi confirmada aí pelo Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é quem monitora esses eventos pelo país afora, né? Os tremores foram registrados, inclusive, por várias estações sismológicas dessa rede sismográfica brasileira, que são operadas, né, essas estações, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Segundo, né, o laboratório, o primeiro abalo foi às 3h01 da manhã e teve magnitude de 1,9, o outro foi um pouquinho mais fraco, de 1,8 de magnitude,
por volta das 3h19 da manhã. A terra vem tremendo, tem bem uns 2 meses, desde o mês de julho aí que a gente vem registrando, somente aqui na região agreste. Né? Então quem estava acordado conseguiu... Oi, abalou! É tanto abalo que vamos encerrar com o sonzinho do azulão. Se teve, eu não percebi, né? Pra mim foi Mário Flávio roncando, como sempre. Tá certo. Não foi a manga que caiu, feito o outro da outra vez. Foi uma manga que caiu, tá dando lá, não. Vamos de ficha técnica pra gente encerrar aqui. As mensagens a gente lê daqui a pouco no Manhã Cidade. Vamos lá, o Jornal da Cidade é a emissora do Grupo AJS de Comunicação. O Jornal da Cidade tem a edição de Laís Florencio, a produção é de Ana Rebeca Passos, Scarlett Lima e Jorge Brandão. A edição de áudio e imagens é de Paulo Silva e Adilson Tavares. Os trabalhos técnicos de Wagner Alex, Fábio Bela e Márcio Diego. A criação visual é de Rodrigo Miranda, a direção de produção e programação é do Mário Flávio. E a direção de jornalismo é de Renata Torres. A direção administrativa é de Rodolfo Silva e a direção geral é dele, Dom Adolfo José. Tenham todos um ótimo dia. Não saiam daí que na sequência começa já o Manhã Cidade, tá bom? Cheiro, Estamos até encerrando já. aí ao som de Azulão e Herbert Luceno. Agora eu sei que a velha tinha razão, que Caruaru estronda, isso já é tradição. E no compasso, rima, verso e